Senhores alunos da EJA, eu sou a professora Lúcia Araújo. Eu já me identifiquei para você através de um vídeo, não sei se todos viram o vídeo, né? Me apresentando. Eu estou voltando agora para a Murilo Aguiar, para a Escola Murilo Aguiar, na qual trabalhei 7 anos, e agora estou voltando para retomar minhas turmas da noite, né? E estou aqui para começar o semestre com vocês, com essas aulas online. Eu sei que muitos não têm acesso a essas aulas, mas as atividades vão ser encaminhadas para a Escola Murilo Aguiar, onde a professora Adriana, a diretora Adriana, irá informar vocês o dia que vocês poderão pegar essas atividades. Certo? Mas para vocês que têm acesso ao celular para fazer atividades, façam as atividades. Assista essas aulas. Além das aulas, eu vou colocar a atividade para vocês. Mas vocês assistam a aula para ajudar na hora de realizar as tarefas, tá certo? Então, eu gostaria que vocês, por favor, fizessem uma foto da atividade, mandassem para mim depois da atividade feita, que é para a gente observar como é que vocês estão se desenvolvendo, ok? Então, aqui nós vamos para a primeira aula de hoje, é a aula de português. Nós vamos ler um texto, certo? E a partir desse texto nós vamos responder uma atividade relacionada ao texto. Vamos ler o texto, vamos ler devagar para que vocês possam compreender direitinho, tá? Não fiquem tristes se não souberem ler, todo mundo não souberem ler, não tem problema, que a gente está no processo de aprendizagem. Eu sei que todos vão conseguir, ok? Para aprender a ler é assim mesmo, as coisas vão bem devagar, mas a pessoa consegue. Todo mundo consegue aprender a ler, ok, gente? Não importa a idade que a pessoa tenha, eu sei que vocês são pessoas esforçadas e querem realmente estudar, porque senão não estariam matriculados, né? Depois de chegar do trabalho cansado e daí para a escola. Então, eu acredito que vocês têm potencial suficiente para aprender a ler e desenvolver todas as atividades. Vamos lá para a leitura. O título do texto é Raiozinho de Sol. Todo texto ele precisa de um título, certo? Quando você lê o título de um texto, você já imagina mais ou menos do que o texto vai falar. Então, esse texto, obviamente, ele vai falar do sol, né? Agora vamos ver o que o autor desse texto vai falar sobre o sol, tá? Vamos lá. Um raiozinho fugiu do sol e ficou escondido. Ele queria, ele queria ver o que acontecia na floresta. O que acontecia na floresta quando acabava o dia. Dentro da noite, o raiozinho parecia um sol. Por isso, os passarinhos não foram para os ninhos. As abelhas subiam sobre as flores e as formigas carregavam os alimentos. Eles diziam cansados que é dia comprido, não tem fim. Quando amanheceu de verdade, as aves dormiam fora do ninho, as abelhas fora da colmeia e as formigas no caminho do formigueiro. O raiozinho viu que sua curiosidade havia atrapalhado a vida da floresta, não deixando os bichinhos descansarem. Arrependido, voltou para seu pai Sol. Você já sabe, né? Eu creio que você já sabe, que você já estudou nos anos anteriores. O Sol é ele que ilumina e aquece a Terra. Sem o Sol, com certeza, seria muito difícil os seres vivos sobreviverem, porque os seres vivos, eles precisam de água, de luz e de calor. O sol tanto ilumina como ele fornece o calor. E vocês estão vendo aqui que o raiozinho do sol, ele foi bastante curioso, ele queria saber o que acontecia durante a noite, porque o sol ilumina o dia. Então ele ficou curioso para saber o que acontecia à noite quando o sol não estava presente. Só que o raio de sol, ele tem tanta luz
ele tem tanta luz quanto o próprio Sol. O Sol tem vários raios, e só um raiozinho ficou curioso para saber o que acontecia à noite. E assim ele fez, ele desceu para ver o que estava acontecendo. Só que foi feito o dia e a noite. O dia para ficar acordado e a noite para o descanso. Apesar de ter alguns animais, alguns seres vivos, que eles dormem de dia e descansam à noite. E outros descansam à noite, descansam o dia e vão para a floresta à noite, vão viver à noite. Só que o raiozinho, ele descobriu uma coisa, que ele tinha atrapalhado a vida dos seres vivos na Terra. Porque como o Sol ilumina a Terra, os animais da floresta achavam que ainda era um dia. E por isso eles não foram descansar. Tanto que eles falam que um dia, se vocês observarem aqui nessa frase, que eles reclamam que dia comprido não tem fim. Né? Eles já estavam cansados, porque a noite foi reservada para o descanso. E eles, como o raizinho estava iluminando a floresta, eles não puderam descansar, certo? Então o próprio raizinho se arrependeu de ter vindo para a terra e à noite, e ele percebeu que a presença dele havia atrapalhado os animais, ok? Eu vou ler de novo para vocês esse texto. Depois da explicação, com certeza vocês vão entender muito melhor. Raiozinho de sol. Um raiozinho fugiu do sol e ficou escondido. Ele queria ver o que acontecia na floresta quando acabava o dia. Dentro da noite, o raiozinho parecia um sol. Por isso, os passarinhos não foram para os ninhos, as abelhas subiam sobre as flores e as formigas carregavam os alimentos. Eles diziam, cansados, que dia comprido não tem fim. Quando amanheceu de verdade, as aves dormiam fora dos ninhos, as abelhas fora da colmeia, as formigas no caminho do formigueiro. O raiozinho viu que sua curiosidade havia atrapalhado a vida na floresta, não deixando os bichinhos descansarem. Arrependido, voltou para o seu pai Sol. Esse texto, gente, ele foi escrito por essa autora aqui, Isa Ramos de Azevedo. Como eu disse a vocês no início, todo texto tem seu título. Também tem a pessoa que escreve ele. Nesse caso, quem escreveu esse texto foi Isa Ramos de Azevedo. É um pequeno conto, certo? Feito para a criança, esse texto, certo? Mas isso não impede que os adultos também possam ler o texto. E esse texto ele é maravilhoso. Eu amei esse texto e eu sei que vocês também vão gostar bastante. Aí eu botei aqui um complementozinho para que vocês possam fazer essa atividade com mais habilidade. Leia com atenção. O que é substantivo? Eu botei aqui o que é substantivo, porque dentro dessa atividade vai ter uma questão que fala sobre o substantivo. E para vocês conseguirem fazer, vocês precisam saber o que é, certo? O que é substantivo? O substantivo é a palavra que dá nome às pessoas, os objetos, os animais e tudo que existe. Tudo que existe tem um nome. E o substantivo é exatamente isso. É o nome das pessoas, o nome de um objeto. Por exemplo, o nome Maria é um nome de uma pessoa. Então, a palavra Maria é um substantivo próprio. Livro é a palavra que dá nome a todos os objetos que a gente lê, né? Que tem escrita, que a gente possa ler. E assim por diante. Tudo que existe na natureza é nomeado pelo nome. E esse nome é o substantivo, ok? Vamos aqui para a primeira questão. Marque com um X as respostas corretas. Esse conto faz parte do livro. Aqui é a pergunta. Esse conto faz parte do livro. Aí, letra A. Pequenos contos para gente pequena. Se vocês observarem aqui, ó. Pequenos contos para gente pequena. Foi de onde foi tirado esse texto, tá bom?
Segunda questão. A autora do livro é quem? Eu já falei para vocês. A autora é Isa Ramos de Azevedo. Aí vocês marcam aqui onde que está o nome da Isa Ramos Azevedo, ok? Vamos para a terceira questão. Marque com um X a resposta correta. Na história, os passarinhos não foram para o ninho porque o raiozinho do sol. Por que eles não foram para o ninho? Vocês vão marcar a questão A, B, a C ou a D. Vamos ler a questão A. A história, os passarinhos não foram para os ninhos porque o raiozinho do sol escondeu-se do sol. Será que foi por isso? A letra B, era muito curioso. Ou o raiozinho iluminou a noite, ou queria ser o sol. Por que foi que os bichinhos não foram para o ninho? Exatamente, né? Porque o raiozinho iluminou a noite. E os bichos, eles se confundiram. Eles não sabiam que já era noite, porque o raiozinho estava iluminando. Vamos para a quarta questão. De acordo com a história, o raiozinho do sol era inteligente, brincalhão, teimoso ou curioso. Por que foi que ele desceu na terra à noite? Porque ele estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo, não? Que acontecia à noite, quando o sol já não estava mais iluminando. Vamos aqui para a quinta questão. O nome da personagem no diminutivo, raiozinho. Diminutivo, gente, é algo pequenininho, algo pequeno. Raiozinho quer dizer que era um raiozinho bem pequeno, tá? Por isso que foi usado a palavra raiozinho, porque ele realmente era um raio bem pequeno, um raiozinho de sol pequeno. Indica que o raio de sol era pequeno. B, curioso, querido ou importante? Porque ele era bem pequeno, por isso que foi usada a palavra raiozinho, tá? Sexta questão. Releia o texto e circule de vermelho todos os substantivos, que estão no plural. Aí eu preciso dizer para vocês o que é um substantivo plural e um substantivo singular. O substantivo plural é mais de uma coisa. Vamos voltar aqui no texto. O raiozinho fugiu do sol e ficou escondido. Ele queria ver o que acontecia na floresta quando acabava o dia. Dentro da noite, um raiozinho parecia um sol. Por isso, os passarinhos, tá? Se fosse só um, era passarinho, mas como é mais de um passarinho, é passarinhos. Isso aí é que é o plural. O plural é mais de alguma coisa, mais alguma coisa, tá certo? Abelhas, formigas. Eu encontrei aqui 3 substantivos plural. Vamos continuar aqui a atividade, tá? E aqui vocês vão, na sétima questão, vocês vão escrever o plural das palavras. Por exemplo, jornal. Jornal é só um jornal. Se for mais de um jornal, é jornais. Caminhão, caminhões. Homem, homens. Pata, patas. Rapaz, rapazes. Colher, colheres. Professor, professores. Mão, mãos. Pronto, a nossa atividade termina aqui, certo, gente? Vocês assistem essa aula, que é bem pequenininha a aula, e depois realizam a atividade, ok, queridos? Então, até a próxima aula, até amanhã. Um abraço a todos.